vocês. Como é bom nós estarmos aqui na presença de Deus em mais uma oportunidade. Nessa quarta-feira, nesse meio de semana, onde nós vamos recarregar as nossas forças, as nossas energias para o finalzinho da semana. E aí, terminando a semana com o melhor dia, que é o sábado. E agora nós iremos começar os momentos de pedidos e orações, agradecimentos também, como esse é um culto específico para isso. E nesse momento agora, então, eu queria deixar aberto a quem tem um pedido, um agradecimento, a quem deseja abrir o coração a Deus nessa noite. Amém. Eu agradeço a Deus a oportunidade de estar na igreja, né, que é super importante, uma quarta-feira de estar na igreja. Agradeço a Deus também a oportunidade que eu tive segunda-feira, né, fui à praia lá com meu pai para fazer alguns trabalhos na casa dele. Isso é importante para a gente estar perto da família, né, mas correu tudo bem. Fiquei sabendo hoje de um irmão que sofreu um acidente ontem, passou o dia todo no hospital, não é daqui da região, é de outra região aqui do Rio Grande do Sul também, e agora à tardinha ele faleceu. Então, nesse momento agora, devem estar lá no hospital fazendo o trâmite, né, a liberação do corpo dele, e provavelmente ainda hoje na igreja dele vão fazer o funeral, né, na igreja de Chapada, né. Então, que a família, que Deus conforte a família, né, nesse momento tão difícil, né. Aí. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar na casa de Deus mais uma quarta-feira, por tudo que Deus tem feito por mim na minha vida, que eu possa dedicar minha vida mais a Deus, que Jesus possa voltar logo. Amém. Fica no céu, que possamos estar todos reunidos juntos, né? Pelo glorioso dia que Deus voltar, que Deus não dê falta de ninguém, mas que todos possam estar lá com Ele na glória. Amém. Amém. Agradecer, principalmente, por estar aqui neste momento tão importante, né? Onde a gente pode agradecer a Deus as infinitas bênçãos que Ele derrama sobre nossa vida, nos sustenta, né? Com a certeza, né? Da presença dele na nossa vida. Então, só te agradecer que Deus é bom o tempo todo. Amém. Isso aí. Eu também quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui na quarta-feira, né, adorando a Ele e também reencontrando os irmãos amados que a gente sente saudade, fica longe muito tempo. E agradecer a Deus pela tua vida, porque tu está aqui hoje servindo a Ele, o Ruca, o irmão José, o Ricardo e todos os membros aqui da Monses que estão ativos e estão fazendo a obra de Deus. Nesse momento eu peço que Deus realmente derrame o poder sobre vocês, sobre todos nós aqui na igreja, para que a gente possa realmente continuar na obra, fazendo a obra, né, levando essa mensagem de amor e esperança a outras pessoas. Amém. Oliski, tem algum pedido, algum agradecimento? Na verdade, quero agradecer a Deus pela vida, pela saúde que Ele nos dá, né? Só pedir para a sua mãe, né, que tem 72 anos, então ela tem algumas coisinhas da idade, mas no geral ela está bem. Sim. Né? E o André também fazer alguns exames, algumas coisinhas, mas é tudo tranquilo, graças a Deus. Amém. É isso. Eu também quero agradecer a Deus pela minha semana, até aqui, pelos cuidados que Deus tem comigo. Quero agradecer a Deus em especial, porque ontem eu vivi um dia muito especial na minha história, muito especial mesmo. Daqui a pouco eu vou falar sobre ele, mas eu quero agradecer muito a Deus por isso. Colocar nas mãos de Deus o meu futuro, a minha vida. Também daqui a pouco eu vou falar sobre isso, criando um pouco de mistério, mas Deus sabe o que é. Peço desde já para que todos vocês também orem por mim, orem pelo meu futuro. A minha vida está nas mãos de Deus e com certeza Ele tem o melhor preparado para mim. Eu agradeço pela minha família também, por todos estarem bem, graças a Deus. Agradeço aqui por essa igreja, é a igreja por onde eu cresci, a igreja onde quando eu era bem pequenininho, acho que aqui assim mais ou menos eu percorria, e é muito bom estar aqui. Fico muito feliz de estar aqui, que a nossa igreja continue a se desenvolver espiritualmente. Agradeço a Deus também por ter mandado o José para cá, por ele ter aceitado o convite de participar desse processo de reerguer a igreja. Agradeço também, não posso deixar de agradecer ao Roliski, que também tem sido muito importante aqui, e que Deus continue a nos abençoar nesse sentido. E
também quero pedir uma oração especial para uma conhecida minha de uma rede social. Eu não sei muito bem o que aconteceu com ela. Eu sei que ela está em coma. E que ela não acorda. E a família, como ela é uma pessoa bastante influente nessa rede social, tá todo mundo apavorado, não sabe o que fazer. E eu queria, então, nesse momento pedir por ela também, né? Eu sei que ela é uma pessoa que ela não acredita em Deus, mas independente dela acreditando ou não, a gente sabe que Deus ama ela. Deus ama principalmente essas pessoas. Então que o amor de Deus possa alcançar a vida dela também, e que esse, quem sabe, né, possa ser um meio que Jesus está encontrando para alcançar a vida dela. Agora nós iremos então ouvir uma música, nós iremos cantar. Eu convido agora para nós nos colocarmos de pé, e que ao cantar essa música nós possamos cantar com um sentimento de gratidão, com um sentimento de que Deus é capaz de ouvir e atender a cada uma das nossas orações. Vamos, nesse momento, então, nos colocarmos de joelhos para falarmos com Deus. Querido e bondoso Pai que está nas alturas dos céus, nesse momento aqui queremos nos colocar nas Tuas mãos e Te agradecer porque o Senhor se faz presente aqui no nosso meio, Pai. Amém. Obrigado porque é maravilhoso a experiência que temos de falar contigo. Obrigado porque o Senhor é um Deus que nos ouve, é um Deus que cuida de nós, é um Deus que nos ama, Pai. E nesse momento eu queria colocar nas Tuas mãos todos os pedidos que foram feitos aqui nessa noite, assim também como aqueles pedidos que ficaram no nosso coração, que talvez por vergonha, por medo, por qualquer outro sentimento, nós não quisermos expor aqui neste momento, Pai. Amém. Mas com certeza o Senhor sabe, conhece cada um dos nossos corações, e eu queria, Pai, derramar nesse momento os nossos corações, todos esses nossos pedidos no Teu altar, Pai. Amém. Te agradecemos também pelo dom da vida, pelo cuidado que o Senhor tem por cada um de nós, pelo Senhor cuidar de cada um dos nossos familiares e amigos. E obrigado, Senhor, porque nós podemos respirar, obrigado porque nós podemos estar mais aqui e um dia ter mais uma oportunidade para louvar e bendizer o Teu santo nome. Convido o Senhor agora a permanecer conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá então, agora é comigo. Antes de eu começar propriamente o sermão dessa noite, o interessante mesmo é a forma como Deus ele lida, como Ele fala conosco. E acontece que essa palavra que eu vou compartilhar aqui foi uma palavra que já faz mais ou menos uns 4 anos que Deus vem falando no meu coração. Deus tem me ensinado de muitas formas a viver sobre tudo isso que eu vou pregar aqui. E acontece que nesses últimos tempos, como eu tenho melhorado muito meu relacionamento com Deus, a minha ligação com Deus, através da comunhão, através da oração, é claro que o resultado disso é que nós temos a oportunidade de nos tornarmos mais sensíveis à voz de Deus. Nós temos a oportunidade de ter essa ligação direta e perceber em cada detalhe a revelação que Deus ele nos mostra, a experiência que nós temos disso. E acontece que esse sermão, eu já estava com o pensamento, poxa, eu tenho que pregar sobre isso, eu quero falar sobre isso na Bom Sucesso, mas será que eu tenho que falar no sábado? Será que eu tenho que falar no domingo? Como é que isso tem que acontecer? E semana passada, exatamente na quarta-feira passada também, eu pensei isso mais uma vez. E aí então, no culto da semana passada, no finalzinho, eu tive a oportunidade ali do Roliski me fazer o convite para eu estar aqui em mais uma oportunidade. E eu queria te agradecer mais uma vez por tu se permitir deixar que Deus te use e por Deus ter falado comigo dessa forma. Muito obrigado por isso. E da mesma forma, eu agradeço a Deus por me dar a oportunidade de estar aqui em mais um momento e por conversar comigo também. Pois bem, vamos lá. O sermão dessa noite, ele tem como título Os Improváveis. Eu quero começar contando algumas histórias. A primeira delas é de um homem chamado Todd Graves. Todd Graves, ele começou a sua faculdade de administração, começou ali seus estudos, e a conclusão da faculdade de administração, assim como boa parte
dos cursos administrativos, cursos técnicos, ela passa por uma apresentação de um plano de negócios. Não sei se alguém sabe. E com ele não foi diferente. Ele foi lá, fez a sua apresentação do seu plano de negócio, e ali então ele ouviu do seu professor que ele teve a pior nota daquele plano de negócio, daquele trabalho de conclusão. E além disso, ele ouviu do professor que aquele plano de negócio, aquilo que ele propôs, jamais daria certo. Continuando a sua vida, meio cabisbaixo com isso, ele continuou ainda acreditando no seu sonho, e aí ele foi lá e pediu um empréstimo no banco, para que então ele pudesse realizar esse sonho, e aí mais uma vez ele tomou um não na cara. O banco não quis emprestar e disseram a mesma coisa para ele: não vai dar certo, nunca vai dar certo esse teu plano, não adianta, desiste, não vai dar certo. Até que depois de muito esforço, de muito acreditar no seu potencial, de acreditar nesse seu plano de negócios, em 1996 ele então abre a Raising Cane's, que hoje é uma franquia de frango empanado lá nos Estados Unidos, muito famosa, e é a maior franquia nesse setor. Continuando, quero contar também a história de um homem que ele sempre teve a propensão, sempre teve o seu dom era de criar coisas, criar invenções, ter invenções. Mas acontece que esse homem lá pelas tantas, ele já tinha mais ou menos suas 2.000 invenções, chegou a um número exorbitante, nenhuma das suas invenções davam certo. Até que então, uma das suas invenções deu resultados. E essa invenção foi a lâmpada elétrica. Esse objeto que nos ilumina aqui, que nos possibilita, foi inventada por ele, Thomas Edison. E talvez Thomas Edison também, diante dessas suas inúmeras invenções, ele deve ter ouvido: não, desiste, larga de mão, vai fazer tua vida com outro projeto, com outras coisas, mas larga isso de fazer as suas invenções. E talvez se ele tivesse desistido, hoje nós não teríamos esse objeto aqui à nossa disposição. E não foi só isso também, ele inventou tantas mais coisas, e isso porque ele continuou acreditando, persistindo no seu potencial. E por fim, eu quero contar a história de um jogador de futebol que ele deu muito certo, ganhou muitos títulos, jogou em grandes clubes na Europa, jogou em grandes clubes aqui no Brasil também. Só que esse jogador, ele acabou passando por vários testes, as chamadas peneiras no futebol, e repetidas vezes ele ouviu um não na cara de cada clube por onde ele passou. Não vai dar certo, não tem futebol suficiente para isso acontecer, e assim foi indo até que ele chegou na 11ª peneira e ele ouviu não vai dar certo. Até que depois disso ele acabou entrando num clube de futebol, e esse jogador foi o que ergueu a taça do pentacampeonato do Brasil, Cafu. E depois de ter ouvido tantos não na cara, ele continuou acreditando no seu potencial, no seu foco, até que então ele conseguiu ser aprovado e ser um jogador muito vitorioso. Pois bem, quando nós se tratamos da Bíblia, quando nós falamos da palavra de Deus, que ela conta as histórias de tantos homens, de tantos profetas, de tantas mulheres, de tantos reis, conta a história de Jesus, de tantas pessoas. Será que essas pessoas também, elas tinham tudo para dar certo ou tinham potencial para isso? Será que Deus ele escolheu as pessoas que todo mundo acreditava, ou será que ele escolheu os desacreditados? Vamos juntos descobrir nessa noite. E para começarmos, hoje nós iremos folhear bastante a Bíblia, então já deixem preparado aí. Para nós começarmos, eu convido vocês a abrirem a Bíblia lá em Mateus capítulo 1, versículo 3. Antes de nós lermos, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, a Tua palavra agora nesse momento, ela foi aberta. E peço que nesse momento o Espírito Santo possa pairar aqui neste lugar, que o Senhor coloque as palavras necessárias na minha boca, que
que o Senhor dirija para que a Tua palavra ela possa falar fundo aos nossos corações. O Senhor sabe que os meus lábios eles são impuros, que eu tenho um coração pecador, um coração cheio de erros, mas nesse momento agora eu me coloco nas Tuas mãos, me coloco ao Teu poder, ao Teu alcance, para que o Senhor me use e fale através de mim. Amém. Fique comigo agora, conosco também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá então. Mateus capítulo 1, versículo 3. Diz assim, só a primeira parte nós iremos ler. Judá gerou de Tamar, a Pérez e a Zera. Vamos parar por aí. Vamos estudar nesse primeiro momento a história de Judá e de Tamar. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito deles. E agora eu convido vocês para nós irmos lá para Gênesis capítulo 38, versículo 24 ao 26. Esperar aqui o José. Vamos esperar a tua aí achar. Ah, tá. Mais lento. 38. 24 ao 26. Todos acharam? Vamos lá então. Amém. Passado quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora, para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado? Reconheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar, meu filho, e nunca mais a possuiu. Pois bem, esse aqui é o finalzinho da história. É o que acontece nos seus finalmente nessa história entre Judá e Tamar. Mas vamos agora rebobinar um pouquinho a fita e vamos estudar a história desde o começo para nós entendermos esses 3 versos. Por questão do tempo aqui eu não vou ler todo o capítulo 38, mas depois se vocês quiserem se aprofundarem nesse estudo sobre a história de Judá e Tamar, eu deixo aqui a sugestão para que vocês leiam esse capítulo 38. Mas vamos lá, sobre aquilo que diz a Bíblia. Aconteceu que depois que Judá ele fez toda aquela situação com José, junto com seus outros irmãos, de ter jogado ele no poço e depois ter retirado, vendido para os ismaelitas, que aí José acabou sendo levado por escravos. A Bíblia ela conta que Judá ele se retirou dos seus irmãos e aí então ele foi fazer os seus afazeres, foi fazer as suas situações. E aqui já está o primeiro ponto, porque a partir do momento em que nós nos afastamos dos nossos irmãos, as coisas elas começam a dar erradas na nossa vida, que é o que nós vamos ver o que acontece com Judá. E a partir do momento em que nós deixamos de criar os nossos laços, seja com os irmãos do nosso sangue, assim como os irmãos aqui da fé dentro da igreja, as coisas na nossa vida elas começam a sucumbir. A partir do momento em que nós deixamos de nos congregar, nós deixamos de visitar as pessoas que nós amamos, as coisas na nossa vida parece que elas perdem o rumo, parece que elas perdem o sentido. E com Judá não foi diferente. A Bíblia conta que depois então dele ter se afastado ali dos seus irmãos, ele encontra um adulamita chamado Ira na terra de Canaã, e ali com aquele homem ele começa a conversar na sua casa, e aí lá pelas tantas ele conhece uma cananeia, com quem ele acaba se casando. E a ordem de Deus para o seu povo era que o povo não se contaminasse com os outros povos, que o povo não casasse com mulheres cananeias daquela região. Só que Judá ele acabou desobedecendo essa ordem e acabou casando com uma cananeia, descumprindo esse mandamento de Deus. E aí a Bíblia, continuando a história, ela nos conta que desse casamento Judá ele teve 3 filhos: Er, Onã e Selá. Er, ele era mau perante o Senhor, ele fazia aquilo que era mal perante Deus, e aí ele acabou morrendo. O Senhor acabou não se agradando dele, e aí ele veio a falecer. Depois, Onã, a Bíblia conta que ele, por conta dessa morte de Er, ele tem a missão de ficar com Tamar.
Tamar, ela tinha sido dada como esposa para Er, por conta de Judá. E aí, com a morte de Er, cumpre-se a lei do levirato, que dizia que o irmão seguinte ele deveria se casar com a nora, com a viúva, né, com a sua cunhada, com a sua cunhada ali viúva, e então o filho que ele tivesse daquela relação, ele deveria ser o sucessor, não dele, mas sim do seu irmão que morreu. E aí, sabendo de toda essa situação, Onã, ele se negou a viver essa situação. Como assim? Eu vou agora ter que ter um filho e aí eu vou ter que deixar a descendência para o meu irmão? Não, eu não quero isso para mim. E aconteceu que Onã, ele acabou por usar Tamar como uma simples prostituta, somente para satisfazer ali os seus desejos sexuais e não seguir a orientação de Deus. E aí o que aconteceu? Mais uma vez a morte chegou na família de Judá, porque Onã, ele acabou por descumprir uma ordem de Deus. Depois disso, seguindo ainda a ordem do levirato, a orientação era que Judá desse Selá, o seu terceiro filho, para Tamar. Só que o que acontece? Como Judá ele ficou com medo de que talvez Selá também morresse, ele disse para Tamar: olha, Tamar, vai para a casa da tua mãe e do teu pai, e aí quando Selá tiver a idade suficiente para se casar, eu vou te dar ele como marido. Só que na verdade Judá estava enganando a Tamar, porque ele tinha esse receio, ele tinha esse medo de perder mais um dos seus filhos e aí então não ter a sua descendência, que era algo muito importante naquela época. E aí o tempo foi passando, a situação foi passando, Tamar via que Judá não tomava nenhuma decisão, até que lá pelas tantas, a mulher de Judá, ela acaba também vindo a falecer, acaba vindo a morrer, e Judá, já viúvo, lá pelas tantas, ele vai para a festa da Tosquia. E aí nesse caminho da festa da Tosquia, Tamar ela acaba tendo uma ideia e ela se veste como uma prostituta, ela coloca um véu na cara, e esse véu na cara ele representava uma prostituta cultual, que seria mais ou menos naquela época como se o homem ali em si ele tivesse tendo as suas relações sexuais com uma própria deusa. E foi nessa condição então que Tamar ali ela fica, né, nessa condição, e nesse caminho então ali para a festa da Tosquia ela se coloca ali como sendo uma prostituta, e Judá, ao observar ela, acaba tendo o desejo de possuir Tamar. Só que claro, ele não sabia que era sua nora, e nem tampouco ele tinha conhecimento daquela prostituta. Só que aí ele tem que pagar, né? Para usufruir dos serviços ali, ele tem que pagar. E a prostituta faz essa pergunta para ele, Tamar faz essa pergunta para ele: com que tu vai me pagar? E aí, num primeiro momento, ele promete um cabrito, e nós sabemos muito bem que um cabrito, assim como o cordeiro naquela época, ele era um animal que ele era utilizado como sacrifício, por sacrifícios dos nossos pecados. E aí então Judá ele estava abrindo mão de um animal que morreria por conta dos seus pecados, ele estava jogando de certa forma a sua vida espiritual fora por conta de um momento, por conta daquela situação. Só que o fato seria que ele só prometeu aquele cabrito, ele não traria aquele cabrito, ele não teria aquele cabrito com ele naquele momento. Ele disse que depois ele entregaria, e como uma espécie de penhor, ele deixaria para Tamar o seu selo, o seu cajado e o seu cordão. E eu quero me atentar para a figura do selo aqui. O selo naquela época ele era um objeto muito pessoal, porque ele definia, ele determinava quem era a pessoa e qual era a importância que ela tinha. Por exemplo, eu tinha um anel meu, que tinha um selo meu, e quando eu ia escrever as minhas cartas, quando eu ia fazer algum tipo de pagamento, eu ali então selava aquilo ali, e aquilo ali funcionava como se fosse a minha palavra, a minha condição para aquela pessoa, de que aquele negócio tivesse sido concretizado, né? E aí acontece então que os dois ali acabam se deitando, acabam tendo as suas relações sexuais, e aí então, lá pelas tantas, agora sim chegando naquilo que
chegando naquilo que nós acabamos de ler aqui no capítulo 38, lá pelas tantas Judá fica sabendo que a sua nora Tamar, ela acaba ficando grávida. Ela estava grávida. Só que, na verdade, ela tinha, pelas leis da época, pelas leis daquela situação, ela tinha adulterado, porque ela tinha sido prometida para selar, e então ela não tinha cumprido esse acordo de certa forma, de certa maneira também. E aí, como nós lemos ali, Judá, ele fica furioso com aquela situação, e não é para menos. Só que aí, o que acontece? Ela então, usando da sua artimanha, da sua situação, ela diz para Judá: olha, o homem com quem eu me deitei, o homem com quem eu tive, com quem eu fiquei grávida, é o dono desse selo, desse cajado e desse cordão aqui. Obrigado. E ali naquele momento, então, ela entrega para Judá, e para a surpresa de Judá, ele acaba analisando e refletindo que aquele próprio homem era ele mesmo. E o que eu quero trazer num primeiro momento com essa história? Como nós percebemos, Judá, ele tinha aberto mão de todos os seus sentidos, de toda a sua vida espiritual. Ele acabou oferecendo aquele cordeiro, aquele cabrito, ele acabou se afastando dos seus irmãos, acabou oferecendo os seus objetos de pertence pessoal, que era de muito valor. Ele acabou se desfazendo de todo o seu contexto espiritual, de toda a sua espiritualidade que ele tinha na sua vida. Era como se ele dissesse para Deus: olha, Senhor, eu agora vou viver pelas minhas próprias forças, eu não quero mais saber de Ti, deixa eu fazer as coisas conforme eu quero, conforme eu desejo. E aí a Bíblia fala que ainda assim Deus ele teve misericórdia de Judá. Deus ele foi compassivo com Judá, perdoou ele, tanto a Tamar, de toda essa situação. E aí eles acabaram tendo 2 filhos, eles acabaram tendo 2 gêmeos. Vamos prosseguir com a história, com o sermão de hoje, e vamos lá para Mateus, no capítulo também 1 e no versículo 5. Vamos voltar lá para Mateus. Diz assim, primeira parte só também: Salmo gerou de Raabe a Boaz. Mas quem é Raabe? Vamos agora conhecer a história de Raabe, então. Josué, capítulo 2, versículo de 8 a 11. Josué 2, 8 a 11. Diz assim a palavra de Deus para o José. Mais lentinho hoje. Acontece. Diz assim a palavra de Deus: antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-os no coração, e desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor, o vosso Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Aqui nós vemos a história de uma mulher que ela era cananeia, da cidade de Jericó, e era uma mulher que ela ficou profundamente encantada com os feitos de Deus, com aquilo que ela ouviu. Ela ouviu falar sobre um Deus que abriu o Mar Vermelho, ela ouviu falar de um Deus que guiava o seu povo, que cuidava do seu povo, e aquilo ali encheu ela de temor e de fé no Deus dos hebreus. Tanto é que quando os 2 espias que foram mandados
por Josué para fazer o reconhecimento na cidade de Jericó, foi ela quem deu abrigo, foi ela quem guiou aqueles 2 homens para que eles ficassem salvos. E com certeza Raabe deve ter feito de tudo para ajudar aqueles homens, para ajudar a vida deles naquele momento. E a história nos conta também, por questão do tempo eu não vou poder ler o restante dos capítulos do capítulo aqui, mas a história ela nos conta que a cidade inteira de Jericó foi destruída e somente Raabe e sua família permaneceram salvos. E olhando, observando para o histórico de Raabe, a Bíblia conta que ela era uma prostituta naquela terra. E ali naquele momento, depois então que ela acaba sendo poupada, assim como seus familiares, das mãos da morte e tudo mais, a Bíblia conta que ela acaba morando no meio do povo israelita. E ali então, a Bíblia não fala sobre isso, mas dá a entender que ela teve uma vida de muita felicidade, de muita alegria, porque a partir de agora ela começou a depositar a sua fé, todo aquilo que ela acreditava no único e no verdadeiro Deus. Prosseguindo também, vamos voltar lá para Mateus, capítulo 1, versículo 10. Diz assim, primeira parte também, Ezequias gerou a Manassés. Nós vamos falar agora um pouquinho do rei Manassés. Vamos conhecer um pouco da história dele, quem foi o rei Manassés, o que ele fez. Vamos lá para 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 1 a 2. Diz assim a Bíblia. Não, vou te esperar. Pode procurar aí. Pode ir. Assim? Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Deixa eu só tomar. Vamos lá. A Bíblia então ela nos conta que Manassés ele era filho de Ezequias. Ezequias ele foi um rei que ele foi bom perante o Senhor, mas agora o seu filho ele acaba sendo mal perante o Senhor, acaba fazendo aquilo que desagrada perante o Senhor. E só para contextualizar, a época em que Manassés ele acabou se tornando rei era aquele momento em que Israel ela estava dividida. Ela tinha o reino do sul e o reino do norte. Ele era o governante do reino do sul, que era Judá, que tinha a capital como Jerusalém. E aí a Bíblia nos conta que ele foi um rei bastante sanguinário, e foi um rei que ele promoveu a idolatria ali dentro de Israel. Foi um rei que inclusive no templo de Jerusalém, dentro do templo de Jerusalém, ele acabou colocando uma estátua de um deus pagão. E ele acabou provocando tudo isso diante do povo de Deus. Ele acabou sucumbindo, levando o povo de Deus para uma idolatria espiritual, para fazer esse reconhecimento de outros deuses sem ser o rei de Israel. Inclusive Manassés foi o rei que perseguiu e mandou matar Isaías, né? E foi uma morte bastante dolorosa, porque ele pegou Isaías e partiu no meio, mandou serrar no meio, para ver como é que estava a situação espiritual de Manassés. Ele estava tão longe de Deus a ponto de fazer isso com os profetas. E diante de muitas situações, Deus acabou mandando sempre alguém: olha, Manassés, não é assim, Manassés. Eu quero que tu seja feliz, volta a viver comigo, que eu vou trazer um renovo para a tua vida, assim como eu vou trazer um renovo para esse povo. E Manassés, a todo tempo, se negando a ouvir a voz de Deus. Até que, infelizmente, ele acabou provocando a própria ruína para a sua vida, sofreu a influência da Assíria, e foi no reinado dele que acabou acontecendo o famoso cativeiro da Babilônia.
o povo de Israel, então, ele foi levado como cativo pela Babilônia, diante de toda essa situação que acabou acontecendo. Mas a Bíblia ela nos conta o Deus bondoso que nós temos. E durante lá o cativeiro da Babilônia, Manassés acabou tendo um encontro com Deus, acabou sendo perdoado, e foi um perdão genuinamente, e aí então Deus acaba trazendo o povo de Israel de volta para Judá, e aí então ele tem mais uma oportunidade de fazer as coisas certas. Agora eu quero convidar vocês a voltar mais uma vez lá para o livro de Mateus. E agora não é para ler, mas é para fazer uma reflexão. Todos esses três homens, esses dois homens e essa mulher que eu acabei de dizer aqui nessa noite, não sei se vocês perceberam, mas qual é o subtítulo que está ali no capítulo 1? A genealogia de Jesus Cristo. Exatamente. O interessante é que Deus, ele escolheu exatamente esses tipos de pessoas para fazerem parte da genealogia de Cristo. Deus escolheu um homem que se manteve longe da sua espiritualidade, fez tudo o que era mal perante o Senhor, acabou procurando uma prostituta, se relacionando com uma mulher cananeia, fazendo tudo aquilo que desagradava a Deus. Deus ele escolheu uma prostituta também para fazer parte da genealogia de Jesus, assim como Deus ele escolheu um rei que também era a incumbência dos reis naquela época, era cuidarem, zelarem pelo povo, administrarem o rebanho de Deus, só que infelizmente não foi isso que aconteceu. E Deus escolheu todos esses tipos de pessoas para fazerem parte da genealogia de Jesus. E acontece que o perdão de Deus e a sua graça não tem como a gente negar, não tem como nós recusarmos esse chamado ao nosso coração. Deus escolheu todas essas pessoas para fazerem parte única e exclusivamente do Salvador, da genealogia do Salvador do mundo. Jesus ele não tem vergonha de escolher esse tipo de pessoa, esse tipo de gente. E para nós concluirmos, agora eu prometo que é o último texto, eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 26 a 29. Ali. 1 Coríntios, capítulo 1, 26 a 29. A Bíblia nos diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Sabe, o mundo às vezes ele é um lugar repugnante. Quando nós olhamos para o mundo, nós vemos que o mundo ele é seletivo demais. O mundo ele permite que somente as mulheres mais bonitas façam parte de uma capa de revista. O mundo ele permite somente que os mais inteligentes passem no vestibular. O mundo permite que somente os melhores jogadores façam parte de uma seleção. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que as coisas elas não funcionam desse jeito. Deus ele chama a todos a fazerem parte desse time. Deus ele chama um homem que tinha a sua condição espiritual longe de Deus. Deus ele chama uma prostituta a fazer parte desse time, assim também como Deus chama um homem que era idólatra a fazer parte desse time. E Deus hoje ele chama a todos nós a fazer parte da sua história. E acontece que Judá, Raabe
e Manassés, eles foram pessoas que talvez se nós olhássemos, com certeza nós diríamos o que esse tipo de pessoa fazendo parte da genealogia de Jesus, esse tipo de pessoa foi escolhido para levar o nome de Jesus diante das gerações. Pois é, foi exatamente esse tipo de pessoa que Jesus ele escolheu para fazer parte da sua genealogia. Porque foi exatamente pessoas assim, exatamente pessoas como eu, pecadores, que Jesus veio alcançar. Exatamente são pessoas assim que Jesus oferece o seu perdão e que Deus ele faz um chamado. E deixa eu ver que hora é. Vocês aguentam mais uns 10 minutinhos? Mais ou menos? Só tomar uma aguinha. E acontece que Deus ele também fez um chamado a mim. E agora eu vou falar um pouquinho com emoção, né? Não vai deixar de ser um culto racional, mas vai ser vou falar um pouquinho com o coração nesse momento. Deus ele também fez um chamado para mim. Como eu falei, essa aqui foi uma igreja que eu me criei aqui, eu me desenvolvi, toda a minha fé, toda a minha base, ela foi estabelecida, aprendi aqui, participei do Clube de Desbravadores, que foi algo importantíssimo na minha vida também, ainda é, né? Apesar de não estar. E acontece que durante muito tempo, durante muito período, durante todo esse período, Deus ele já tinha me escolhido, ele já tinha me chamado. E esse ano, Deus ele precisou parar o mundo. O mundo precisou parar para que Deus ele se revelasse e para que Deus ele falasse comigo. E acontece que exatamente no dia 17 de agosto de 2020, Deus ele me fez um chamado. Ele falou no meu coração e ele me convidou para ser um pastor. Deus ele me convidou para ser um ministro do Evangelho. E quando eu olho e eu vejo para mim, eu vejo pelo menos talvez umas 5 pessoas que são melhores do que eu, pessoas que talvez elas poderiam ter a oportunidade de serem pastores, de serem ministros do Evangelho. Mas acontece que Deus ele me escolheu. Eu não sei explicar porquê, eu ainda não entendo, mas Deus ele me escolheu. O que vocês vão entender aqui? Vai pro MASP? Hã? Vai pro MASP? Calma aí, vamos chegar lá. Deus ele me escolheu para que eu fizesse parte desse grupo seleto dos ungidos de Deus. E essa é a maior honra, é a maior coisa que eu poderia esperar. E na verdade Deus ele já tinha feito esse chamado para mim há mais ou menos uns 4 anos atrás. Uns 4 anos atrás, lá no início de 2016. Só que acontece que eu acabei negando esse chamado. E aí eu vejo que de 2016 até 2020, por conta de eu ter negado esse chamado, eu só acabei trazendo dor e sofrimento para a minha vida. Porque eu não estava vivendo os propósitos de Deus para mim. E hoje eu entendo que tudo que aconteceu na minha vida, desde o meu nascimento até hoje, parece que era Deus dizendo: eu te escolhi, tu vai fazer parte disso, eu te escolhi para te fazer parte disso. E é muito honrado, é com muita alegria que eu queria também compartilhar com vocês aqui. Infelizmente não tem tantas pessoas assim para ouvirem isso, mas eu me sinto muito feliz por ter... Mas está gravado. Com certeza. Mas eu me sinto muito feliz de ter ouvido esse chamado. E agora sim, respondendo a tua pergunta, como aconteceu tudo rápido, aconteceu ali na metade de agosto, eu comecei a ir atrás, comecei a ter mais informações a respeito do vestibular, de tudo isso. E sim, eu fiz a prova do NASP, né? Eu passei na primeira fase, a segunda fase foi ontem, que foi esse dia especial que eu falei ali nos meus pedidos de oração, foi ontem. E acontece que eu fui bem, mas eu acho que talvez eu não tenha feito o suficiente para passar. Tá tudo nas mãos de Deus. É um vestibular bastante concorrido, né? Foram 200 pessoas para 70 vagas. Não sei se eu passei ou não, né? Mas está tudo nas mãos de Deus. E vamos ver. Até porque também eu não tenho condições de bancar a faculdade. É caro, né? É caro demais para se tornar um pastor.
mas eu tenho fé suficiente que tudo está acontecendo, está sendo determinado conforme a vontade de Deus. O mesmo Deus que me chamou para viver essa promessa é o mesmo Deus que é fiel e que vai me dar as condições necessárias para que eu viva essa promessa. Amém. E eu queria muito também estar aqui no ano que vem, em 2021. Eu não sei se eu vou ir para o NASP, não sei o que vai acontecer da minha vida. Desde já eu peço para que vocês orem por mim, por isso, pelos meus propósitos, para aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu já tenho mais ou menos aquilo que toca o meu coração, porque quando Deus me chamou, eu estava no meu ano bíblico, eu estava lendo o livro de Atos. E nesse momento que Deus me chamou, uma das coisas ali de Atos que me chamou muita atenção, que falou fundo ao meu coração, eram as viagens missionárias de Paulo. E ali naquele momento, desde então, eu tenho percebido que Deus está me chamando para que eu seja um pastor missionário. Eu não sei se isso vai se concretizar, mas é isso que tem falado fundo ao meu coração. Então eu peço para que vocês orem por mim, porque com certeza vai ser muito difícil para que eu conclua essa faculdade. Nós temos aí o exemplo de Israel, né, que infelizmente ainda ele não conseguiu se formar, mas com certeza não vai ser nada fácil. Vai ser uma caminhada que vai ter muitas alegrias, assim como muitas lágrimas. Vai ser uma caminhada que vai ter muitas provações. E, como eu falei, eu queria estar aqui em 2021, mas agora no dia 14 de dezembro eu estou indo para Comportagem, estou indo para Passo Fundo, Comportar. Peço desde já oração por mim, né, por isso também. Estou cumprindo as orientações de Deus. E a Comportagem, a princípio, ela vai durar ali de dezembro, do dia 14 até fevereiro, até o início de fevereiro, é quando ela termina. Depois eu não sei, como eu falei, eu não sei se eu vou ir para o NASP, não sei como vai ser minha vida dali em diante. Mas, desde já eu queria deixar em aberto, né, porque eu acho que provavelmente eu serei indicado para algum cargo. Então, dá uma segurada, porque eu não vou estar aqui pelo menos até fevereiro. Eu não sei como é que vai ser a minha vida de fevereiro em diante. A gente agora está em 2025. Amém. Se voltar como pastor dessa igreja, eu aguardo 4, 5 anos. É tudo que eu quero também. A gente espera 2025. Amém. Vai continuar sendo meu médico. Seria meu médico, mas vai continuar sendo. Agora, eu ia dizer, agora num outro sentido, né? Exato. Num outro sentido, melhor ainda. Melhor ainda. E eu agradeço muito a Deus. Tô muito feliz de verdade mesmo. Deus tem me ensinado a ser um cristão verdadeiro a cada dia, porque infelizmente nesses últimos tempos e na verdade a minha vida toda eu estava sendo aquele tipo de cristão que existe, que a maioria das pessoas são, infelizmente, que é o cristão que queima o filme de Jesus, né? É aquele tipo de cristão que é uma coisa dentro da igreja, mas que é um cristão, uma coisa totalmente diferente fora. É aquele cristão que diz que Jesus é amor, mas aí sai na rua e sai falando através das suas atitudes exatamente o contrário. Só que não, Deus tem me ensinado a ser um verdadeiro cristão, tanto na essência, quanto no meu falar, quanto diante das minhas atitudes também. E eu estou muito feliz por isso. Cada dia Jesus tem me transformado, a minha vida espiritual está cada vez mais forte, e eu também estou bastante sensível à voz de Deus. A minha vida está nas mãos dele. E eu quero concluir com um dos meus versos da Bíblia preferidos, né, que é o que está lá em Romanos 11:36, no seu finalzinho ali, em que Paulo diz: dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele a glória eternamente. Amém. 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 E para nós concluirmos agora de fato, de verdade, eu vou pedir para o Rolisque ali tocar uma música, vocês esperam? Pode ser? Porque essa música, ela sintetiza mais ou menos aquilo que eu quero que seja o meu ministério como um futuro pastor. Então, eu vou pedir para que vocês também reflitam bastante nessa letra, porque na verdade essa letra ela fala como nós devemos ser como cristãos, independentes dos nossos cargos. Meu primeiro conselho para ti, como pastor: seja diferente, mas não esquisito. Uhum. E igreja são pessoas, Sim, não são tijolos. com certeza. Pode deixar aqui, esse conselho eu vou me lembrar. Deus, ele tem um chamado para todos nós. Deus nos convida a fazer parte desse time. Nós possamos saber ouvir a voz de Deus e aceitar o chamado que ele tem a fazer por cada um de nós.
Vamos ficar de pé então, vamos orar neste momento. Querido bondoso Pai que está nas alturas dos céus, muito obrigado pelo culto de adoração que tivemos aqui nesse momento, onde mais uma vez tivemos a oportunidade de louvar e engrandecer o Teu nome. Obrigado porque o Senhor não olha para o nosso pecado, o Senhor não olha para aquilo que nós fomos no passado, mas o Senhor se concentra em nos olhar naquilo que nós iremos nos tornar nas Tuas mãos, Pai. Que o Senhor abençoe a nossa vida, que nós possamos estar sensíveis a ouvir a Tua voz, e obrigado porque o Senhor fez um chamado a mim. O Senhor sabe, através do nosso relacionamento, que eu fiquei muito feliz e ainda estou muito feliz por conta desse chamado, que o Senhor possa me abençoar e que eu, Senhor Jesus, como um futuro ministro do Evangelho, possa brilhar por Ti. Não só através das minhas palavras, mas principalmente através dos meus atos. Que as pessoas possam ver em mim, assim como em todos nós, que nós pertencemos a Cristo, que nós fazemos parte do povo de Deus. Continue conosco agora ao voltar para as nossas casas, assim como também nos dê força e revigore os nossos corações para o restante da semana, Pai. Fique conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Amém.